Boa tarde a todos, aqueles que eu vejo e aqueles que eu não vejo. O tema de hoje, muito associado à fala de abertura, como sempre, é felicidade. Nós espíritas que acompanhamos as falas dos grandes palestrantes, dos grandes médiuns espíritas, estamos vendo nesse momento de pandemia o quanto se relata, né, a condição espiritual de muitos espíritos desencarnados nesse momento, né, em desespero total. Ou seja, a felicidade parece que não está muito presente ali, né? Não que morrer seja a felicidade, mas o entendimento da morte é muito necessário para que ela seja algo mais tranquilo, essa passagem, digamos assim, não vou usar a palavra prazeroso aqui, né? E a gente vê que do lado de lá tem muita gente em desespero total. E gente que, por outro lado, aqui na Terra também não tinha encontrado muito isso. Porque, se olharmos do ponto de vista espírito, a felicidade tem conceitos diferentes daquilo que se entende hoje aqui dentro do conceito materialista de se viver. E é sobre isso que a gente vai falar um pouquinho hoje, então. Sobre o que é essa felicidade, como nós espíritas entendemos a felicidade e como os demais entendem a felicidade, né? Como foi dito na fala de abertura. São diversas as crenças, mas todas elas têm o seu sentido. Uma vez, numa das minhas leituras, eu vi algo muito interessante que falava que a religião é só uma maneira de explicar Deus para as diferentes sociedades. E por isso existem diferentes religiões. Todas elas têm o mesmo objetivo, explicar Deus, né? Essa busca pelo divino, pela felicidade, por que não? Então, se olharmos assim, conceitos de dicionário, por exemplo, eu selecionei alguns aqui para vocês, e tem um que é interessante, ele começa assim: felicidade pode ser definida por um momento, olha, um momento em que há a percepção de um conjunto de sentimentos prazerosos. Diante dessa definição, parece que felicidade é sempre passageira, né? É só um momento. Se a gente seguir adiante, esse conceito se aprofunda e ele fica mais ou menos assim: a felicidade é um estado durável de plenitude. Olha como já mudou, né? De um momento de sentimentos prazerosos para um estado durável de plenitude. Plenitude que fala satisfação, equilíbrio físico e psíquico, em que o sofrimento e a inquietude são transformadas em emoções e sentimentos que vão desde o contentamento até a alegria intensa. Então eu pergunto para aqueles que estão aqui, né? Contentamento até a alegria intensa. Eu me considero uma pessoa feliz. Há tempos atrás, agora semana passada, eu estava participando de uma reunião online e a brincadeira era a gente criar um sobrenome para nós de acordo com o nosso nome, mas esse sobrenome tinha que estar relacionado à primeira letra do nosso nome. E eu cheguei um pouquinho atrasado na reunião e não vi essa explicação, assim, tive um probleminha de internet, ele não via essa explicação, e quando eu cheguei eu vi todo mundo com um nome e um sobrenome que me pareceu, assim, inusitado, pelo menos. E aí eu perguntei no chat ali o que era aquilo, alguém me respondeu: a gente tem que criar um sobrenome. E olha só, o que me veio na cabeça, o primeiro nome, meu nome é Fábio, e o primeiro sobrenome que me veio foi Fábio Felizardo. Eu me acho uma pessoa feliz, né? Agora, se eu perguntasse para vocês, vocês se acham felizes? Se a gente tivesse que descrever esse nível de felicidade numa escala de 0 a 10, em que ponto, né? 10 o máximo, 0 o mínimo. Em que ponto dessa escala vocês estariam? Se se acham felizes? Respondam para vocês. Se eu mudar a pergunta, vocês acham que são mais felizes do que as pessoas que vocês conhecem? Inverteu um pouquinho, né? Vocês acham que são mais felizes do que as pessoas que vocês conhecem, de modo geral, assim, a grande maioria do ciclo de amizades de vocês? Vou dificultar um pouquinho mais. Terceira pergunta. Existem pessoas que parecem que estão sempre felizes, né? Que aproveitam tudo, que fazem do limão a limonada, aquela história. Vocês concordam com essa afirmação? De 0 a 10. O quanto vocês concordam com essa afirmação? E uma quarta pergunta, para finalizar.
Existem pessoas que parecem que estão sempre tristes, né? Não importa o que aconteça, parece que elas nunca estão tão felizes quanto deveriam estar. De 0 a 10, vocês concordam com essa afirmação? Isso que eu fiz aqui com vocês é um questionário de identificação de felicidade desenvolvido lá na década de 70, que buscava identificar a felicidade subjetiva das pessoas. 4 perguntinhas muito simples. Eu vou citá-lo na sequência, mas vamos seguir com os nossos conceitos de felicidade. Tem mais um aqui. A felicidade tem ainda o significado de bem-estar espiritual ou paz interior. Existe um grande escritor e palestrante espírita chamado Divaldo Franco, né? Todo mundo aqui conhece, e ele tem um livro maravilhoso. Aliás, ele tem uma série maravilhosa, uma série chamada Série Psicológica, né? Onde ele psicografa a Joana de Ângeles, que é a mentora espiritual dele. E nesse livrinho aqui em especial, que é o livrinho número 7 da série, ele fala, né? Desperte e seja feliz. Durante todo esse livro aqui, ele fala muito disso, né? Dessa paz interior, certo? Do se sentir bem. Ele fala, inclusive, do sucesso exterior e do sucesso interior. Né? Essa diferença entre os dois sucessos aí, que a mídia hoje nos apresenta um sucesso muito claro, né? Muito encaixotado. E ele contesta esse tipo de sucesso, dizendo que existe um sucesso interior, esse é o que realmente interessa, esse é o que leva à felicidade plena. Né? Divaldo Franco, maravilhoso, então quem gostar de leitura, Série Psicológica de Divaldo Franco. Esse, desperte e seja feliz. Certo? Bom, existem várias abordagens, então, né? Da psicologia, da sociologia, da ciência mesmo, né? De forma geral. Mas vamos seguir adiante. Quando a gente fala de espiritismo e dentro da doutrina do Kardec, e a gente fala de felicidade, muita gente deve ter lembrado de uma frasezinha que está lá no Evangelho segundo o Espiritismo, né? Este livro aqui, o Evangelho segundo o Espiritismo, para quem nunca leu, sugiro que leia. Lá no capítulo 4, item 20 desse livro, logo no início do livro, um espírito, né, cardeal Morlot, lá em Paris, em 1863, relata ao seguinte trecho. Ele faz toda uma descrição, assim, 1,5 páginas, 2 páginas, e no meio desse texto ele fala o seguinte: a felicidade não é deste mundo. E agora, né? Bom, mas eu estou aqui nesse mundo. Então significa que eu não posso alcançar a felicidade? Eu não posso ser feliz? Como é que eu vou interpretar isso, né? Quando o cardeal Morlot relata isso, e o Kardec redige no seu livro, né? Isso é uma psicografia, ele está se referindo a um livro bíblico chamado Eclesiastes. Esse livro que está aqui na Bíblia, né? No Velho Testamento da Bíblia. No livro do Eclesiastes, na Bíblia, eu até deixei ele aberto aqui, o livro do Eclesiastes ele relata a história do rei Salomão. Supostamente é rei Salomão, filho do rei Davi, que está escrevendo um relato. E nesse relato ele descreve a respeito da vida dele e de como ele interpreta isso aqui, a felicidade. No fundo, num resumão do livro, ele quer dizer que não importa se é um rei como ele ou um miserável qualquer na rua, todos terão o mesmo destino. Então a felicidade estará em aproveitar as pequenas coisas, aquelas coisas que estão acessíveis a todos, independente de ser rico ou de ser pobre. Está lá no Velho Testamento, hein? Escrito aí por volta de entre 400 e 200 a.C., é mais ou menos o que se tem notícia, né, pelos estudos. 400 e 200 anos antes de Cristo. A felicidade está nessas coisas pequenas. Supostamente o rei Salomão falando. Mas se a gente procurar essa frase, né, a felicidade não é deste mundo, não está escrito lá em Eclesiastes isso. A felicidade não é deste mundo, não está escrito no Eclesiastes. Embora o cardeal Morlot esteja se referindo ao livro do Eclesiastes, porque no resumo dele ele mostra que, olha, a felicidade não é deste mundo aqui. A gente pode interpretar de duas maneiras. Não é deste mundo de riqueza, que era o mundo do rei Salomão. Um mundo de poder, um mundo de servidão, né? Vários servos à disposição dele. Um mundo de luxo, um mundo de luxúria. Hoje aqui, né? Um mundo de aposentadoria, né? Tem muita gente que espera se aposentar para ser feliz, né?
Vive a vida inteira, o objetivo é se aposentar, para daí quando se aposenta vai ser feliz. E aí quando se aposenta entra em depressão. Né? Depressão hoje que é o maior mal da humanidade. É a epidemia que mais mata no mundo hoje. Muito mais que esse Covid que nós estamos vivendo, mas muito mais disparado. Né? Os últimos dados apontaram, 2019, se eu não estou enganado, 600 milhões de mortes. 2018, desculpa. 600 milhões de mortes por depressão no mundo. Olha o que é isso. Depressão. Falta de felicidade. Certo? Então, a gente fica nessa, né, entendendo o que está acontecendo agora. Se lá no Eclesiastes não estava escrito isso, foi uma interpretação dada pelo Livro dos Espíritos, né, pelo cardeal Morlotti. Como é que acontecia isso? Mas uma coisa que precisamos ter claro é que existem modos diferentes de entender o que é ser feliz. Eu, por exemplo, falei antes que eu me considero um cara feliz. Né? Eu já tive momentos de muita felicidade, eu acho momentos de menor felicidade, é claro. Eu me lembro de uma época da minha vida que eu estava tão feliz que um certo dia um amigo meu chegou para mim e falou: é um saco falar contigo. Aí eu fiquei assim, né? Mas o que houve? Aí ele disse: qualquer coisa, tu está sempre feliz. Olha, né? A minha felicidade incomodava, né? Quantos aqui já se sentiram dessa maneira, né? De a gente estar realmente feliz com tudo, satisfeito com tudo. E não significava que naquele momento eu estava no meu ápice profissional, longe disso. No meu ápice acadêmico, longe disso. Mas eu estava perto de um ápice espiritual. E ali eu estava muito feliz, né? E essa felicidade é interpretada, ela chega para as pessoas de maneiras diferentes, né? Se a gente observar os santos católicos, por exemplo, uma grande parte deles é retratada chorando, né? Ou com uma cara meio triste, de choro, assim, né? O choro, às vezes, é uma expressão de felicidade, né? Não aquele choro daquelas pessoas que choram e riem por tudo o tempo todo, né? Com assim, os sentimentos muito aflorados e que pouca estabilidade, né? Por tudo chora ou ri. Não é disso que eu estou falando. Eu estou falando daquele momento que talvez vocês já tenham vivido, em que a gente tem vontade de chorar, mas não sabe por quê. Sabe? E a gente não está triste. Muito pelo contrário, a gente está muito de bem com a vida, mas vem uma vontade de chorar assim. Né? Algumas filosofias, como foi dito no início, na abertura, né, algumas religiões, elas interpretam isso como estados de felicidade. Né? A religião hindu, por exemplo, chama isso de samadhi, dá uma palavra. Né? São estados de plenitude espiritual. E esse momento do choro é um dos estados, né? Ele é dividido em vários níveis, e o momento do choro, desse choro de felicidade que a gente não sabe por que é, mas simplesmente se esvai em lágrimas, né? É um estado desse samadhi. Ele teria vários níveis, né? Até um estado de plenitude total, angelical, praticamente assim, né? Alcançado, claro, por técnicas diferentes das que nós entendemos aqui no Espiritismo, mas são diferentes religiões tentando explicar aquilo para a sua sociedade. Nada de diferente. E se olharmos, então, essa felicidade pelo ponto de vista da mídia que nós temos hoje aí, essa felicidade ela tem o seguinte desenho. Né? Nós precisamos nos empenhar muito. Nos empenhar significa nos dedicar, esforço, suor, dor. Né? Suor, esforço, dor, muitas vezes. Depois de muito tempo de empenho, nós alcançamos o sucesso, que é desenhado pela mídia como dinheiro, amigos, festas, casas, viagens, produtos diferentes, comidas diferentes e esse tipo de coisa, né? É o tal do sucesso. E por fim, então, depois de alcançarmos esse sucesso, nós alcançaremos a felicidade, que é representada em todos os lugares, né? No Instagram, no Facebook, no WhatsApp, em todas as mídias sociais que existirem por aí, a pessoa que se encaixa nesse desenho de felicidade estará postando as suas fotos, os seus textos da sua super, mega, hiper felicidade. Né? Tomando a bebida mais cara, dirigindo o carro mais caro, ou posando simplesmente do lado do carro mais caro, né? Do barco mais bonito, da festa mais badalada, e aí se dizendo muito feliz. É isso que a mídia desenha como sucesso, como felicidade hoje. Né? Ela tem essas 3 etapas. Um empenho muito grande, uma dedicação muito grande, que vai levar a um sucesso de poder adquirir coisas, e isso vai te dar prazeres
sem limite. Mas será que essa é realmente a felicidade? Quanta gente que alcançou esse tipo de felicidade, que nós conhecemos muitas das vezes até próximos de nós, e que se mataram por depressão, ou que vivem em depressão mesmo posando para fotos maravilhosas, né? Quantos atores pelo mundo afora, aí, nacionais e internacionais, quantos artistas de forma geral, da música, da arte de forma geral, das pinturas, dos quadros, dos livros, né? Que se matam, da TV, do cinema, que se matam ou apresentam quadros profundos de depressão, mas tem tudo isso que essa felicidade da mídia nos propõe. Então parece que a coisa é um pouquinho diferente disso, né? Se olharmos isso do ponto de vista mundial, esse tema está sendo discutido há bastante tempo, né? No mundo mesmo, não só nas pessoas, né? Nas pessoas há milhares de anos, mas no mundo de forma geral tem sido discutido há bastante tempo já. Lá em 1970, me desculpem, no Butão, o rei do Butão um dia foi indagado a respeito do desenvolvimento do seu país, dizendo que o país de vocês aí não é desenvolvido o suficiente. Ele falou que é sim, meu país é o mais desenvolvido do mundo. Mas como o senhor mede esse nível de desenvolvimento? Eu meço a felicidade do meu povo. E aquilo soou diferente nos ouvidos de quem estava ali. E esse tema então começou a repercutir, começou a ser discutido, foi parar na ONU, né? E começou a ser trabalhado desde então. Hoje em dia a ONU não tem um indicador de felicidade, mas existem vários estudos ao redor do mundo tentando criar indicadores de felicidade para medir a felicidade de uma sociedade, né? Não só de uma pessoa como um todo, né? Existe esse questionário que eu fiz com vocês aí no início, é uma dessas etapas, né? Mais ou menos contemporânea aí à época de que o rei do Butão fez essa exclamação aí assim. Mas a gente tem hoje, isso do Butão ficou chamado de felicidade interna bruta. Os países mediam o seu desenvolvimento, né, pelo PIB, Produto Interno Bruto, e o rei do Butão falou em felicidade interna bruta. Isso é discutido pelo mundo inteiro hoje, esse termo felicidade interna bruta. No Brasil existem vários estudos em várias universidades do Brasil para criar um índice de felicidade interna bruta, né? Essa estudiosa aqui, doutora Susan Andrews, já vou falar do livrinho dela já, ela é uma doutora de Harvard, né? Estudou numa das maiores universidades do mundo, formou-se lá, e ela implementou vários estudos sobre a felicidade aqui no Brasil, nas sociedades, nas prefeituras, né? Para tentar implementar modelos de desenvolvimento econômico que gerassem felicidade, ao invés desse estresse, desse falso sucesso que a gente falou anteriormente. Doutora Susan Andrews, né? Ela tem um instituto chamado Instituto Visão do Futuro em São Paulo. E esse livrinho aqui maravilhoso, né? A Ciência de Ser Feliz, em seguida eu vou falar um pouquinho mais dele. Então assim, a gente tem diversos indicadores hoje, né? Diversos estudos, tem um tal de índice do planeta feliz. Desde 2016 ele meio parou assim, de ser desenvolvido. A gente tem na própria ONU os Objetivos de Desenvolvimento do Milênio, que foram transformados em Objetivos de Desenvolvimento Sustentável, que começam a entender um pouquinho essas questões relacionadas à felicidade, embora não tenham exatamente esse foco, né? Nós temos o próprio FIB, né? Que lá em inglês é chamado de Gross National Happiness, certo? E nós temos o WHR, World Happiness Report, Relatório Mundial de Felicidade. Olha, isso está sendo feito até hoje, 2020 a gente tem o último Relatório Mundial de Felicidade. Aí, assim, né? E a gente vai ver que no nível de felicidade, os países não estão ordenados daquela mesma maneira que a gente identifica quando fala do nível de riqueza, porque outros critérios são levados em consideração. Mas existem então vários estudos por aí. O que eu ia falar agora há pouco, né, da doutora Susan Andrews, ela estudando o tema, estudiosa há muito tempo do tema, ela identificou que existe, ou dentro dos estudos dela, ela identificou que existe uma bioquímica da felicidade. Ou seja, não é só uma coisa espiritual, porque essa coisa espiritual desencadeia reações dentro do nosso organismo que realmente nos deixam mais dispostos ou menos dispostos, digamos assim. E esse hormônio especificamente chama de cortisol. O processo que acontece é mais ou menos aqui dentro da nossa cabeça, o tal do hipotálamo. Ele desencadeia reações, manda comandos para as nossas glândulas suprarrenais e elas liberam o cortisol. O
cortisol é um hormônio maravilhoso, um hormônio que leva a gente para cima e leva a gente para baixo, o mesmo hormônio. Então estudos identificaram, por que o cortisol está em cena aí? Porque estudos identificaram que pessoas depressivas tinham até 53% a mais de cortisol no sangue do que a média. E pessoas dadas como felizes tinham até 32% a menos de cortisol no sangue do que a média. Isso fez com que a ciência estabelecesse que o cortisol é meio que o hormônio da felicidade. Certo? Mas interessante, olha só, se chamarmos outras religiões, é que o cortisol é estimulado, ou seja, a ordem para gerar o cortisol vem do hipotálamo. O hipotálamo que está aqui dentro da nossa cabeça, na altura aqui do tal do chakra frontal. O espiritismo começa a falar já de chakras também. Né? Mas as religiões orientais falam muito mais de chakras. E o chakra frontal, também chamado de Ajna Chakra, é traduzido como centro do comando. Olha que interessante, né? Centro do comando. Religiões milenares. E é daqui que sai o comando para gerar o cortisol lá pelas suprarrenais. E o cortisol é um hormônio gerado para nos deixar bem, né? Ou para nos deixar ativos, digamos assim, né? Prontos para um desafio. Só que o excesso do cortisol, por muito tempo, isso estressa a gente e acaba prejudicando o organismo inteiro. O cortisol é gerado nas suprarrenais, que estão relacionadas ao chamado chakra básico. E esse chakra básico, também chamado de Muladhara Chakra, se traduzirmos ele chama chakra de força, ou centro de força. Olhem que interessante. Os nossos pensamentos, que vêm daqui, acionam o nosso hipotálamo, que manda uma mensagem para as nossas suprarrenais, que são o centro de força do nosso organismo, na região do centro de força do nosso organismo, relacionados ao chakra básico, e nos deixam enfraquecidos. Enfraquecidos a ponto de que, se isso durar muito, a felicidade vai embora. E nós entramos em estados depressivos. Olha só, conhecimentos de religiões milenares, que hoje a ciência vem comprovando. Né? Várias de diferentes religiões. Bom, seguindo um pouquinho. A doutora Susan, nesse livro aqui, ela apresenta alguns passos para a felicidade. Quem tiver interesse, é um livrinho bem fininho, né? Fácil de ler, bem fácil de ler, embora ela seja uma cientista, ela é muito didática aqui. E ela diz, um passo, ser grato. Olha só. Segundo passo, fazer o bem. Terceiro passo, fazer exercícios. Ela especificamente fala do yoga, os estudos dela estão muito relacionados à filosofia hindu, né? Do yoga. Fazer automassagem. Olha, automassagem, quando a gente se faz isso, né? Se faz isso. Isso tudo é automassagem e estimula o nosso cortisol. Olha, a sensação de bem-estar que a própria automassagem nos traz. Né? Respirar adequadamente. Hoje em dia nós temos grande dificuldade de respirar, né? E vejam que interessante que o bichinho que está por aí, né, da pandemia, ele ataca muito o sistema respiratório. Parece que é o Papai do Céu mostrando para a gente, olha, vocês precisam aprender a respirar. Né? E aí o sistema respiratório é diretamente invadido ali, prejudicado por esse vírus. Né? Meditar. Meditar. Um dia eu quero fazer uma palestra só sobre meditar. Né? Parece algo esotérico, transcendental, né? Mas a oração é uma meditação. Então a gente poderia orar mais, já que é assim, mais ou menos, que nós entendemos o tema. Né? Fazer o que gostamos. Lembra aquela história do trabalho lá, que parece que a primeira regra é o empenho? E aí muita gente se empenha a vida inteira numa coisa que não gosta, e aí é dolorido, suado realmente. Gera felicidade? Jamais. Ela fala fazer o que gosta. E dedicar-se a algo maior. Uma causa maior. A gente poderia trazer aqui um famoso psicólogo americano chamado Abraham Maslow, um dos propulsores da tal da psicologia transpessoal hoje, né? Abraham Maslow, ele desenhou uma pirâmide, chamou de pirâmide das necessidades humanas, e lá no ápice dessa pirâmide estava algo desse tipo, né? Dedicar-se a algo maior, superar-se. Vamos seguir um pouquinho, a doutora Susan Anderson, maravilhosa. Mas a gente não tem só ela, né? Falando ainda de Harvard, esse livro maravilhoso, O Jeito Harvard de Ser Feliz.
Esse autor, professor de Harvard, identificou que existia muita gente infeliz em Harvard. E olha, o simples fato de tu ser admitido na Universidade de Harvard já deveria ser motivo suficiente para te ser o cara mais feliz do mundo, né? Uma carreira financeira muito provavelmente garantida, né? O simples diploma de Harvard já significa muito no mundo atual. E, no entanto, tinham muitos alunos depressivos que desistiam do curso e tal. Estudando esse tema, ele acabou propondo uma disciplina de felicidade na Universidade de Harvard. E o interessante é que, inicialmente, olharam para ele assim meio atravessado, né? Tá bom, faz. Aí deram uma salinha para ele lá fazer a disciplina de felicidade, né? O primeiro ano da disciplina de felicidade. O número de inscritos foi tão grande que precisou de fila de espera e não cabia no maior auditório de Harvard. Imagine a Universidade de Harvard, o tamanho do maior auditório, não cabia. E ainda tinha gente na fila de espera. Para uma disciplina chamada felicidade. E aí, então, Charles Acor, o nome do autor, o nome do professor de Harvard, escreveu esse livro aqui, que é maravilhoso para quem gosta de ler também. Não é um livro muito grosso, não é difícil de ler, é bem didático, que fala sobre o jeito Harvard de ser feliz. Na verdade, ele descreve também alguns passos. Dentre eles, eu vou listar os passos aqui, ele fala: o benefício da felicidade, treinar o cérebro para pensar em coisas positivas. É o primeiro item que ele fala, treinar o cérebro para pensar em coisas positivas. Como é que a gente vai treinar o cérebro para pensar em coisas positivas se a gente liga a televisão e só tem desgraça? Se a gente abre os grupos do WhatsApp e só se troca desgraças? Né? Ou então se a gente abre as mídias sociais e só vê alguém sempre muito mais feliz do que nós, né? Com aquela falsa felicidade que a gente falou ali anteriormente. É difícil, né? De treinar emoções positivas. Ele fala na capacidade que nós temos de alcançar objetivos. Ele fala que se nós nos dedicarmos adequadamente, todos os objetivos podem ser alcançados, mas dentro do seu limite sempre, não de uma hora para outra. O que ele chama de ponto de apoio e alavanca. Depois ele chama de um tal de efeito Tetris. Quem aqui já jogou o Tetris? Que era um joguinho onde caía caixinhas, assim, tinha nos celulares antigos, ficava caindo caixinha, uma caixinha virada para lá, uma caixinha virada para cá, e a gente tinha que encaixar as caixinhas. Ele fez um estudo, botou algumas pessoas lá, aluno de universidade, imagina, né? Todo mundo quebrado, aquela história, paga R$100 lá em dólares, né? Paga um dinheiro para os caras participarem de uma experiência, e o que eles tinham que fazer era jogar Tetris durante 48 horas. Só isso que eles precisavam fazer. Já tinha gente que adorava jogar de graça, né? Imagina jogar ganhando. E depois desse tempo, ele aplicou um questionário nas pessoas e descobriu que as pessoas só viam caixinhas. Teve um dos entrevistados que disse que ele tentava encaixar os prédios na cidade. Assim. Imagina como é que a mente fica. Isso ele está só provando que o que a gente foca é o que a gente vê. Como ele botou as pessoas a focarem 48 horas num joguinho de Tetris, elas só enxergavam isso na frente delas. Então, se a gente foca em coisas boas, são coisas boas que nos aparecem. Depois, oportunidades nas adversidades. Aquela velha história de fazer de um limão a limonada. Né? Enxergar o lado bom das coisas. Depois, o círculo do Zorro é o nome que ele chamava. Lembra que o Zorro ele riscava o chão assim, e fazia com a espada o Z do Zorro? Ele falava, trace um círculo ao seu redor e mantenha-se dentro desse círculo. Quando você conhecer totalmente esse círculo, aí você aumente o tamanho do círculo. E aí quando você conhecer totalmente esse círculo, você aumente o tamanho do círculo. Um círculo imaginário, né? E as pessoas acabam desenhando um círculo muito grande já no primeiro momento e se perdem dentro desse círculo, né? Desse círculo, esse mundo que elas criaram e não conseguem conviver com aquilo ali e entram em estresse, níveis de cortisol elevadíssimos e aí o organismo todo reage, a depressão chega e a felicidade acaba ficando muito longe, né? Aquela pessoa que quer abraçar o mundo inteiro de uma vez. Depois ele fala da regra dos 20 segundos, né? Maravilhosa, regra dos 20 segundos. Ele diz que a gente tem 20 segundos para desistir de alguma coisa. Então, assim, a gente tem que começar antes dos 20 segundos. Então, por exemplo, se quer ir para a academia, ele dá esse exemplo lá, né? Eu tenho preguiça de manhã, porque precisa uma atividade física, né? A doutora Suzana Endro já havia falado que a atividade física é importante para a felicidade. E aí faz o seguinte, deixa o tênis da academia já do ladinho da cama, deixa a roupa da academia do ladinho da cama, para não precisar procurar ainda, porque daí passou, 20 segundos é o tempo, é claro, imaginário, né? Mas se demorar muito, a gente acaba perdendo aquela vontade, passou a vontade, daí desistiu. Então, vai rápido, aproveita, deu a vontade agora, vai lá e faz, né? Facilita o negócio.
E o apoio social. Ele fala que é muito importante termos amigos, certo? Termos um círculo social bem definido. Bom, a gente poderia falar um bocado mais sobre felicidade aqui, né? E trazer vários exemplos de outros livros atuais agora, que estudam cientificamente o tema, né, dentro de grandes universidades ou dentro de institutos, e que nos mostram que a felicidade, quando é dita lá que a felicidade não é deste mundo, não significa que a felicidade não pode ser alcançada por nós dentro dos nossos limites, é claro, né? A Terra é um mundo de expiação e provas, a gente está no segundo nível evolutivo dos mundos, o mundo feliz seria o quarto, né? O próximo para a gente agora é o mundo de regeneração, e depois então os mundos felizes. Lá a gente teria uma felicidade plena, mas não significa que a gente não possa viver momentos constantes, né? Não únicos assim, de felicidade, dentro dos níveis permitidos aqui no planeta azul que nós estamos, certo? Então, para encerrar esse tema e a gente não alongar muito mais, teria mais um monte de coisa para a gente falar, eu gosto de finalizar com 3 trechinhos muito relacionados à religião, digamos assim. Uma, a máxima de São Bento, né? Ora et labora. Reza e trabalha. Certo? Não adianta só ficar rezando, esperando que o Papai do Céu vai ajudar, se tu não movimenta um grão de areia para alcançar o teu objetivo. São Bento, que foi um padre, né? Um monge, ele escreveu isso lá em 480, entre 480 e 500 e pouquinho, na Itália. Olha só, ora et labora. Depois, no Livro dos Espíritos, aqui do nosso ilustre Allan Kardec, esse livro aqui, né? Pergunta 919, adoro falar dela, né? Kardec indaga: qual o meio prático mais eficaz que tem o homem de se melhorar nesta vida e de resistir ao arrastamento para o mal? Melhorar é ser feliz, né? E ele diz assim, chamando, o Santo Agostinho responde, evocando a fala de um grande sábio da antiguidade, referindo-se a Sócrates. E ele diz: conheça-te a ti mesmo. Nós não nos conhecemos, essa é a verdade, né? Nós andamos muito no automático, aí assim. E se a gente seguir um pouquinho mais, então, no Evangelho segundo o Espiritismo, esse que eu mostrei antes, o Evangelho segundo o Espiritismo, capítulo 10, item 10, ele se referindo ao livro de Mateus da Bíblia, quando falam do cisco e a trave, né? Está no livro de Mateus, ele fala assim no Evangelho segundo o Espiritismo: que pensaria eu se visse alguém fazer o que eu faço? Profundo, dá para pensar bastante, né? E em seguida, nesse mesmo item 10, ele fala: se o orgulho é a fonte de muitos vícios, é também a negação de muitas virtudes. Se eu nego as virtudes e elevo os vícios, a felicidade foi embora. Ele se encontra na base e como causa geradora de quase todas as ações humanas, o orgulho. Então, pensemos nessas máximas aqui do Kardec, do São Bento, né? De Mateus, do livro de Mateus, e tudo mais que a gente falou, e tentemos ser felizes dentro da felicidade interior, né? Aquela que o Divaldo discute naquele livrinho que a gente apresentou. Ok? Obrigado, espero que eu tenha sido claro e tenha conseguido alcançar o coração de vocês aí. Valeu? Obrigado.